Vamos lá, vamos chamar nosso Luiz Nascimento para começar a nossa entrevista de hoje aqui no programão. Boa noite, Luiz. Tudo bom com você, querido? Oi, Sinara, tudo bem contigo? Prazer estar aqui do seu lado, participando aí dessa live aí bacana. Que bom, que bom. Você sabe que eu estava com o seu livro aqui e toda sexta a gente escolhe uma pessoa para fazer uma coisa mais cultural, né? Se bem que seu livro ele é cultural, mas também é político, né? Mas a gente convida para poder dar uma quebrada um pouco assim nessas hard news, né? Nessas notícias pesadas que nós temos. Coloca a capa do livro do Luiz, por favor, Tati. O Grito da Ipiranga. Então, esse livro estava aqui, aí eu falei assim: vou olhar o que é, de que se trata esse livro, né? E nossa, eu fiquei muito surpresa, né? Porque quando eu vi o Grito da Ipiranga, eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com a independência, né? Eu recebo muitos livros aqui, e aí eu vi que não, que era uma história muito humana. Ao contrário, a Ipiranga é uma vila lá do Rio de Janeiro, e aí lá tinha um grupo de amigos que se conheceram na infância, foram escoteiros juntos e aqui acabam lutando, participando da resistência, alguns deles resistência armada contra a ditadura. Muito legal essa história. Como é que chegou até você essa história, Luiz? Bom, a história é muito bonita, tem momentos dramáticos, mas é muito, eu diria assim, edificante, educativa, porque muita gente não viveu o período da ditadura e não sabe quão cruel é uma ditadura, entendeu? Então, a história começa no primário, no ensino primário. Eu, por exemplo, fazia parte do Colégio Coração Eucarístico, junto com Glauco e junto com Gustavo, que são dois personagens do livro. E nós morávamos ali em Laranjeiras. Eu morava na Colho Neto, o Glauco morava na Paissandu, e o resto da turma morava ali na Rua Ipiranga. E o grupo lá da escola, liderado pelo Glauco, resolveu participar do grupo escoteiro do Fluminense, que é perto aqui da Rua Colho Neto, aqui em Laranjeiras. E lá eles desenvolveram uma amizade muito grande, entendeu? Então, eles cresceram ali unidos nas aventuras do escotismo e tinham como ponto de encontro a casa do Carlinhos e do Aloísio, que moravam na Vila 112, Ipiranga 112, na Vila Casa 4 da Vila Ipiranga 112. Carlinhos e Aloísio são filhos de Maria Augusta e Ricardo Miranda, que são personagens importantes na história política brasileira, porque integraram o Partido Comunista Brasileiro, e a Maria Augusta foi líder daquele movimento do Petróleo é Nosso, entendeu? Então, já havia uma cultura ali, um ambiente propício para que eles se desenvolvessem politicamente. O ponto de antes de ir para o escotismo e na volta do escotismo, eles paravam ali na Casa 4 e virou um ponto de encontro. Dali eles saíam para qualquer programa e todo fim de semana tinha festinha, coisa de adolescente, até que chegou a 64 e os sonhos foram desfeitos, as famílias foram desmembradas, e o grupo já tinha crescido bastante, mas com todo o pessoal ali em torno da Rua Ipiranga, entendeu? Sim. O resultado disso. Qual era o bairro mesmo? Laranjeiras. Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O resultado disso, eles cresceram, a maioria estudou no Pedro II, Colégio Pedro II, partiram para o movimento estudantil, do movimento estudantil engajamento político, parte deles foi para a luta armada, parte foi para a ALN do Marighella, parte para o PCdoB, e teve um grupo pequeno que não se envolveu muito com política. Uhum. Então, o livro conta a saga desse grupo, que através da amizade ficou um grupo muito fortalecido,
e todas as atividades que eles participaram, todo o sofrimento que eles tiveram nesse período, entendeu? Então, é uma coisa exemplar para quem não conhece, não conheceu esse período da história do Brasil, não viveu, ou mesmo as pessoas que negam essa história, entendeu? É muito educativo, muito legal. As histórias são muito curiosas, desde coisas de adolescentes, de festinhas, de namoricos, de encontros nos bailes dançantes do Fluminense, as aventuras do montanhismo, porque eles desenvolveram essa coisa do escotismo passaram para o montanhismo, para escaladas e coisa e tal. E até que veio o período negro da ditadura, que acabou influenciando muito na vida deles, entendeu? Sim. Eu queria mostrar a foto da turma. Eu peguei uma das fotos que você mandou aí da turma, todos juntos, né? Muito jovens. Daria um filme essa história, né? Uma turma de meninos, né? Como muitos que acabaram sendo torturados naquela época, era gente muito jovem, né? Gente muito jovem. A maioria foi, Sinara, a maioria foi presa. E 3 deles morreram nos porões da ditadura, entendeu? 3 deles morreram o Alex, o Yuri e a menina que eu não lembro o nome agora. Me esqueci agora o nome. Enfim. Uhum. Mas foi terrível, entendeu? Então, Tudo gente, 23, 24 anos, 2 irmãos, tá, gente? O Alex e o outro que você falou Yuri, são irmãos, né? é, Eram 3 irmãos, 2 foram mortos barbaramente pela ditadura com 23, 24 anos. Eram os garotos, né? é. E a outra, a terceira da família, Xavier, que é a Yara, é uma ativista até hoje. Ela lutou muito pelo reconhecimento das ossadas do irmão, entendeu? Porque a ditadura enterrava os corpos em cemitérios clandestinos e sem identificação. Então, quando teve aquela reportagem do Caco Barcelos sobre o cemitério lá clandestino lá em Perus, em São Paulo, foi uma batalha que o pessoal teve para a identificação dos corpos, até que identificaram os corpos, o corpo do Alex, entendeu? O do Yuri já tinha sido identificado. E a Yara é uma combatente, é uma mulher exemplar também. E durante parte da vida dela, ela integrou esse grupo da Rua Ipiranga. Frequentava lá a casa dos pais do Carlinhos e do Aloísio. Olha só, eu quero mostrar a foto da vila. Mostra a foto da vila aí, Tati, como era antes, tá? Como era antes e como está hoje em dia. Ó, essa era a vila Essa onde. entrada lateral, a vila tem 2 entradas laterais. Essa casa é uma casa que hoje é um laboratório de estética, alguma coisa assim, e tinha 2 entradas laterais, e lá no fundo é que tinha a vila, entendeu? Tem aí a foto de Aí no dentro. fundo que tem a vila. A casa 4 era a casa à direita do vídeo, era a casa da família do Carlinhos e do Aloysio. Era Família. tipo uma dessas vilas que tem, casa de vila que tem em São Paulo, né? Mais ou menos o mesmo estilo. Não é aquela vila tradicional comprida, com a casa alinhada Sim. com a outra. Era uma vila em forma de U, assim, entendeu? Tinha a casa da frente, as 2 entradas laterais que desembocavam nessas casas, eram 7, 8 casas ao fundo. E a casa do Tibiriçá Miranda era a casa aqui, a casa 4 à direita, e é onde o pessoal se encontrava, entendeu? Para sair para festas, para sair para as passeatas, para sair para o movimento estudantil, enfim. E essa vila foi frequentada pela polícia porque teve agentes lá que foram lá prender pessoas lá dentro da vila, entendeu? Sim. E aí mostra como ficou agora, Tati, as imagens atuais. Olha Tá só. vendo?
portão gradeado aqui, a entrada é uma das entradas, a outra entrada é do outro lado. E aquela casa da frente virou esse casarão aí, que hoje é uma clínica de estética. Ainda tem a vila lá dentro? Ainda tem a vila. Ainda tem a vila. Olha, que legal. Tem mais uma foto, não tem, Tati? Essa como ficou agora, tá? Como ficou agora a vila. Eles eram meninos, né? Tiveram uma adolescência, uma infância, uma adolescência razoavelmente comum, mas nem tanto, né? Porque tinha gente já com pais comunistas, Marighella frequentava a vila, não tem essa história? Tem, a Casa 4 era um ponto de encontro de líderes do Partido Comunista, né? Prestes, Pedro Pomar, vários deles participavam lá de encontros com os pais lá do Aloysio e do Carlinhos. Então, eles não... Quer dizer, na adolescência, assim, eles começaram a acompanhar um pouco das discussões políticas que os pais travavam com esses líderes do Partido Comunista e foram se envolvendo na política, né? Foi mais ou menos uma evolução normal. Nem tanto porque, quando você fala assim que eles foram escoteiros, o escotismo é uma coisa meio considerada conservadora, né? É conservadora, mas foi um momento onde eles se encontraram e a partir daquelas aventuras do escotismo, evoluíram, né, como pessoas, enfim. O escotismo tem seu lado conservador, mas tem um ponto de união das pessoas ali, da solidariedade, do companheirismo, que é muito estimulante, entendeu? Exatamente. E aí eles saem dessa história do escotismo, do montanhismo. Como é que eles fazem a transição do escotismo para a resistência armada? Eu acho que essa formação era mais familiar do que qualquer coisa, né? Mas aí veio com a Revolução e tudo mais, e a formação que eles tinham, eles passaram a ter uma participação na vida estudantil grande, entendeu? Então, eles se envolviam no movimento estudantil. E o movimento estudantil, naquela época, era uma coisa muito forte. O movimento estudantil teve à frente do movimento político de resistência, né, nessa época, muito forte, com lideranças muito fortes. Então, e o Pedro II era um dos colégios mais atuantes nessa coisa da resistência. O livro mesmo cita, o Aloysio lembra a história de quando o governo quis transformar o Pedro II numa fundação, teve uma passeata dos alunos do Pedro II até a porta do Ministério da Educação no Rio de Janeiro para protestar contra aquilo. Então, foi naturalmente, entendeu? Participação em grêmio estudantil, muitos deles dirigiram o grêmio estudantil, teve a participação do pessoal da Escola Nacional de Ciência e Estatística também muito forte nesse movimento. Boa parte do grupo também participou da ENSE, da Escola de Ciências e Estatísticas, e naturalmente eles foram... Aí começou, né? Teve a primeira grande ação mesmo foi a resistência na ocupação da Escola de Medicina em 66, entendeu? A Yara estava lá e conta como é que foi a ocupação, entendeu? Depois foram desenvolvendo várias atividades, vários atos políticos, várias passeatas. Teve a Sexta-feira Sangrenta, teve a morte do Edson Luiz no calabouço, enfim, e eles participaram disso tudo, entendeu? O Carlinhos estava na Candelária, dentro da igreja, na missa lá do Edson Luiz, quando a polícia cercou a saída, os padres tentaram proteger os estudantes, não conseguiram, a cavalaria desceu a porrada em todo mundo, entendeu? Então, e teve depois a economia, na economia foi famosa também a ocupação e a violência da polícia, levaram todos presos para o campo do Botafogo,
Aloysio foi preso, o Carlinhos escapou dessa ação. Enfim, é uma coisa assim. E eles contam em detalhes. Foi legal porque esse grupo, a amizade foi muito importante e é muito importante até hoje. Até hoje eles estão juntos. Até hoje eles estão juntos. Quando veio a abertura e terminou aquela fase mais braba da ditadura, esse grupo se dispersou, né? Cada um foi cuidar da vida, sabe? De aluguel para pagar, concluir faculdade, trabalhar, enfim. Aí esse grupo se dispersou, mas em 2015, o Carlinhos, com a ajuda da internet, resolveu reagrupar a turma toda, localizar todo mundo e reagrupar. E eles criaram um grupo de WhatsApp que batizaram de O Incrível Exército de Brancaleone, numa alusão ao filme, que é aquela história do cavaleiro que vai em busca do Aurocastro, que era uma terra prometida que não existia, entendeu? Os sonhadores, né? Era uma utopia, que nem a utopia que eles viveram, entendeu? Aí criaram esse grupo e passaram a se reunir, assim, porque tem gente morando em Brasília, tem gente morando na Bahia, tem gente morando no Rio, tem gente morando em São Paulo. Criaram esse grupo e passaram a ter reuniões esporádicas até que em 2019 ou 2020, eles começaram a gravar esses encontros por Zoom. E nesses encontros eles discutiam todos os perrengues que eles passaram, todas as dificuldades que eles passaram, tudo que fizeram da vida, entendeu? Então, foi com base nesse material que me foi entregue pelo Glauco, que era meu colega de infância, Sim. no Carisco, que a gente artesanalmente construiu a história do livro. Quer dizer, o livro, a autoria real do livro é do grupo, porque eles que relatam as histórias vividas. Do grupo de Zap. Eu só tive o trabalho de juntar essas histórias, cruzar as histórias, checar as histórias e dar uma estrutura ao livro, né? Porque o livro é legal que o livro começa com a carinha de todos eles novinhos, todos eles integrantes desse incrível exército de Brancaleone, jovenzinhos, e termina com eles todos. Hoje são pessoas profissionais, tem pesquisador, tem médico, tem administrador, enfim, tem vários. Já são os senhores, né? Já são avós, todos eles, entendeu? Com as imagens atuais. Começam com eles novinhos e terminam com eles. Tati, coloca a foto deles como procurados. Tem uma foto, gente, olha aí. Bandidos terroristas procurados pelos órgãos de segurança. Naquela época, a polícia, né, a repressão, prendia esses cartazes em tudo quanto é lugar, atrás do pessoal. E nessa foto aí aparece o Alex, que é logo o primeiro acima. Depois aparece o Carlos Eugênio ao lado do Capitão Lamarca, ao centro, Carlos Eugênio de gravata ao lado do Lamarca, e abaixo do Carlos Eugênio está o Yuri também. Então, 3 do grupo, o Yuri e o Alex, foram assassinados, né? O Carlos Eugênio foi considerado um sucessor do Marighella na ALN, foi considerado o inimigo público número 1 da repressão, mas não conseguiram botar a mão nele. Ele se exilou na França, entendeu? Voltou ao Brasil, foi um dos últimos anistiados e virou um professor de música, mas já morreu também, o Carlos Eugênio. Sim, esse é o primeiro aqui da esquerda, bem novinho, é o Alex, né? É o Alex. Em cima, na primeira fila de cima, o primeiro à esquerda é o Alex. O Carlos Eugênio é o quarto, do lado do Lamarca, e embaixo do Carlos Eugênio, o Yuri. O livro, gente, traz as fotos de como essas pessoas ficaram. É sempre tão pesado ver como que eles ficavam depois de mortos pela ditadura, né? Fotografia é pesado. Você sabe que uma vez eu fiz um post no meu site, viu, Luiz? Que eu peguei um por um as pessoas que a ditadura matou, e assim, 70% tinha menos de 30 anos. Era gente muito nova, né?
E aí eu botei uma foto de um dos garotos mortos que estava no da Comissão da Verdade, e a família entrou em contato comigo dizendo: não bota essa foto dele, bota uma foto dele quando estava vivo, quando estava, né? Porque realmente é uma coisa horrível você ver aqueles garotos, minha gente, ó, hoje em dia seriam considerados adolescentes, viu? Mortos de uma maneira tão bárbara, né, Luiz? A gente até internamente discutiu isso, entendeu? Porque no grupo algumas pessoas achavam que era chocante demais exibir essas fotos. Mas eu insisti e acabei prevalecendo Eu na acho que tem linha. que mostrar, sim, para as pessoas verem o que era. Mostra o cara jovenzinho e o que fizeram com esse cara, É. entendeu? A violência que foi cometida em cima dele. Então, é chocante, mas é real, é inapelável, entendeu? É a realidade, enfim. E é uma coisa da impunidade, porque até hoje o Exército, as Forças Armadas, não pediram desculpas à nação pelo que fizeram, entendeu? No outro dia, a ministra da Justiça Militar, até nos 50 anos da morte do Herzog, na cerimônia que teve lá na Igreja da Sé, ela apresentou lá esse pedido de desculpa, mas era um pedido de desculpa pessoal dela, como membro do. Sim, do STM. É, é, enfim. Eles ficaram bravos, soltaram nota depois, O reclamando. pior é você ver hoje em dia alguém defendendo uma ditadura, entendeu? Alguém voltando nesses crápulas que tentaram agora, em janeiro de 2023, voltar com isso tudo, entendeu? O que eles queriam? Queriam isso tudo de novo. Então, pô. Eu ia te perguntar isso, como é que eles reagiram ao 8 de janeiro? Porque para essa geração, para a minha geração, é uma coisa meio inacreditável alguém ter saudade daquilo, né? É impressionante, não, é impressionante. Eles discutiram muito isso no grupo de WhatsApp, porque eles mantêm esses encontros até hoje, Sim. entendeu? É, e no fundo, renderia até mais histórias, entendeu? Mas eu acabei me restringindo a trabalhar com os depoimentos dados na primeira pessoa de cada um deles, que me foram entregues em confiança pelo grupo, entendeu? A gente trabalhou com uma comissão que era formada pelo Glauco, pela Regina Marques e pelo Arnaldo, que representava um grupo todo, porque eles são mais de 30 hoje em dia, entendeu? Sim. E aí a gente discutia muito de manter a narrativa dada por cada um deles na primeira pessoa, entendeu? Então, o livro foi todo estruturado em cima disso. Foi muito trabalhoso, mas eu fiquei muito recompensado no meu íntimo assim de ter feito eu até no livro cito que eu sabendo de toda essa história que eles viveram, eu me sinto arrependido de não ter participado, porque eu era colega do Glauco, me recusei a ser escoteiro, porque não achava graça no escotismo, e me arrependo até hoje de não ter entrado nesse grupo, porque é, um, é uma turma muito exemplar, entendeu? Muito Lutadores, né? digna, assim. Demo- Sim, sem dúvida. Ó, a Alice Genofre está falando aqui, boa noite. Alice Genofre, do Rio de Janeiro. Aconselho a leitura do livro, muito A Alice interessante. é do grupo. Realmente merece um filme. Ela A está Alice, aqui. a Alice é da turma do Incrível Exército. Algum deles foi indenizado pela ditadura? Não, foram todos, tiveram direito à indenização que foi decidida, né? Tiveram que. Porque chegou uma hora em que com a abertura, o governo restabeleceu, né, o direito de voltar aos Sim. trabalhos, de voltar ao estudo, de reconhecer o estudo e reconheceu indenização pelos danos causados, pelo sofrimento causado a cada um deles, entendeu?
Exatamente. Olha, o Fábio Potter está dizendo aqui: não conhecia essa história tão boa que até já comprei o livro. Chega amanhã. É só está entusiasmado aqui, ó, com a história dos meninos da Vila Não, tem Ipiranga. muita história no livro interessante. Tem a história da fuga, que durou 2 anos, da Chica e do Juca. Eles eram da Escola de Ciências Estatísticas. E Sim. quando teve a queda lá do Araguaia e a repressão caiu forte, principalmente no Rio e em São Paulo, porque a maioria do pessoal do Araguaia era do Rio e era de São Paulo, a repressão atacou forte. O Juca e a Rita e a Chica saíram numa fuga que durou 2 anos, pulando de casa em casa, entendeu? Para fugir da repressão. Tiveram em casas de desconhecidos, tiveram em barraco de periferia. O Juca pegou hepatite, porque nesse barraco tinha rato, tinha o diabo, entendeu? Eles fugiram assim, eles contam essa aventura que foi uma sequência de fugas assim para escapar da repressão, entendeu? E acabaram sendo presos, entendeu? Foram presos, mas e a Chica conta que queriam colocá-los num navio, entendeu? Numa prisão no navio. A Chica falou: vocês vão jogar a gente no mar, entendeu? E aí, mas aí que tem uma história curiosa, que os dois, os parentes, tinham conhecidos na repressão e conseguiram aliviar a barra deles, entendeu? Então, tem muita história, muita história. História. Depois que passaram por esse sofrimento todo, teve o momento da catarse, de botar para fora todo o sentimento que foi reprimido. Então, eles contam aventuras que eles viveram no Carnaval da Bahia depois, no sítio do Valério, que era aqui em Teresópolis. Valério era um integrante do grupo. Das doideiras que eles fizeram depois disso, como uma catarse todo esse período. Sim. Enfim. E quando eles souberam que os amigos tinham sido torturados e mortos? Isso eles sabiam. Era a rotina da época, né? O Glauco mesmo conta como é que ele foi levado, né? O Arnaldo foi preso, também foi levado. O Arnaldo morava na vila, na casa próxima à Casa 4. A polícia foi lá atrás dele e levaram. O pai dele conseguiu negociar que ele não fosse levado, que ele se apresentasse no dia seguinte. Se apresentou e foi preso e sofreu tortura durante 2 dias. O Glauco ficou preso mais tempo, entendeu? Também é a mesma coisa. Bateram na casa dele, cercaram a casa dele, vamos levar, né? O pai, Paraná, combinaram dele se entregar no dia seguinte, se apresentar no dia seguinte. Ficou preso, foi torturado. A Miriam, que era a namorada do Glauco, também sofreu a mesma coisa, entendeu? Enfim, era um tempo muito sombrio, muito. E eles tinham uma organização, quer dizer, tanto o pessoal do PCdoB quanto o pessoal da ELN, eles tinham uma organização de defesa, assim, de tráfico de informação. Eles combinavam pontos para saber o que estava acontecendo com um, com o outro, entendeu? Então, foi um período muito difícil. Luiz, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Deixa eu ver se o pessoal está fazendo perguntas aqui para você. A gente está ao vivo, vocês podem mandar, tá? Perguntas aqui para o Luiz. A Silvia Neri, Arte Brincante, mandou um superchat dizendo que está emocionada com a emoção do Luiz. É a geração dele, né? Praticamente sua vida se cruzou com eles, né, Luiz? Você participou de alguma maneira da resistência à ditadura, não? Não, eu fui trabalhar muito cedo, porque meu pai morreu com 44 anos, minha mãe era chamada do lar, né?
com 4 filhos para criar, e a gente foi... Eu, com 17 anos, comecei a trabalhar num jornal em Niterói, Diário de Notícias, depois trabalhei no Fluminense. Aí, nesse período, eu saí de casa, entendeu? Fui para Niterói, depois eu fui para São Paulo, trabalhei na Abril, em São Paulo, trabalhei na Folha. Enfim, eu não participei diretamente, assim, Só como jornalista na cobertura, né? De certa maneira, todo mundo que não... E na solidariedade a alguns amigos que eram perseguidos, entendeu? O caso de abrigar pessoas em casa, o caso de transportar material para lá e para cá. Isso eu participei, mas ativamente, que nem esse pessoal da turma da Ipiranga, não fui. Eu estava trabalhando, trabalhei cedo. Eu lembro que no dia da morte do Herzog, eu estava na redação do Placar. O Juca Kfouri era um dos chefes do Placar, chefe de reportagem do Placar, e ele que deu a notícia: mataram o Herzog, foi no domingo. Entendeu? Eu lembro que nesse domingo faltou até luz não sei se em São Paulo todo, mas na região ali da Abril, ali na Marginal Tietê, faltou luz. E a gente trabalhou a luz de velas, e com essa bomba, né? essa notícia que o Juca tinha acabado de passar. Enfim, era muita coisa. Aí eu participei de reuniões políticas e coisa e tal, mas ativamente, assim, de movimento de rua, de confronto, isso não. Uhum. Luiz, você trabalhou muitos anos no Fantástico, né? Você dirigiu o Fantástico durante muitos anos, não é isso? Eu dirigi o Fantástico durante 25 anos, Caramba! trabalhando todo fim de semana, todo domingo. Eu acho também que não tinha ninguém para botar no lugar, para esse lugar sacrificante, eu fui ficando. Mas em 17 eu me aposentei, entendeu? Porque já no final eu já não aguentava mais a rotina que era um programa muito difícil de você fazer, onde de uma receita muito interessante, que é misturar o jornalismo com o entretenimento. É uma receita criada pelo Boni, que é fantástica mesmo. Então, fazer esse equilíbrio entre o que é notícia e o que é entretenimento era complicado, e deu muito trabalho, mas também compensou muito. Eu fico boba que ainda repercute muito o Fantástico, né? Ali no Twitter, ainda, você chega no domingo à noite e as matérias estão bombando do Fantástico. Não, o Fantástico ainda tem sua relevância, assim, apesar da televisão viver hoje um momento mais delicado, né? Porque já não é a principal fonte de informação nem diversão, entendeu? Então, mas ainda tem a sua relevância, ainda causa alguma repercussão. E aí você está se dedicando só aos livros? Não, eu me aposentei e eu fui viver um período em Portugal. Fui com minha mulher para lá, Eugênia Coreira, que foi diretora da Globo News também, lá na Rede Globo. A gente foi para lá, passamos assim uma temporada grande, depois passamos a fazer um ponte aérea, passava um tempo aqui no Rio, por causa dos netos, e voltava para Portugal. E escrevi um livro em Portugal, um livro de contos, de ficção. Depois esse livro foi lançado no Brasil, foi aí que eu reencontrei o Glauco. O Glauco foi na noite de autógrafo, foi com o Arnaldo, aí a gente se reencontrou. Daí que o Glauco me chamou depois para me dar a tarefa de fazer esse Grito da Ipiranga. Que, na verdade, o título original não era nem esse. O título original era Em Busca de Aurocastro. Porque Aurocastro era a terra prometida, a terra lá do cavaleiro medieval decadente, Sim. junto com
grupo de maltrapilhos ia em busca da terra prometida, da terra da fartura, terra rica e tudo mais. Aí eu criei essa analogia aí com a luta do pessoal da turma do Ipiranga e do título, do Incrível Exército de Brancaleone. Mas aí o Bruno Tis, que é o editor lá da Máquina de Livros, e que chegou para mim e falou: Bom, Em Busca de Eurocastro, ninguém vai entender o que é isso, entendeu? Vamos achar um Sem título dúvida, sem dúvida. mais palatável. Aí surgiu a ideia do Grito da Ipiranga, porque é uma vila que fica na rua Ipiranga, em Laranjeiras, e que foi o polo concentrador ali de agrupar essa turma toda, entendeu? Pois é. Luiz, mas o que eu iria te perguntar, quando eu te falei sobre o Fantástico, era o seguinte: como é que você, que é um cara que veio, né, do Fantástico, da TV tradicional, como é que você vê esse movimento atual dos jornalistas, como eu, né, aliás, nessas TVs alternativas, nessas TVs tipo ICL, TCM, 247? Como é que você. Eu costumo dizer, sabe, Luiz, que a gente faz jornalismo operário, sabe? Porque como a gente não tem patrão, assim, né? Então a gente está fazendo uma versão operária do jornalismo. Como é que você vê esse movimento? Chico Pinheiro, por exemplo, está lá no ICL, né? Alguns colegas que foram da Globo com você estão no ICL ou estão no 247. Como é que você vê esse movimento? Eu não tenho essa nostalgia que muitos dos meus colegas têm. No meu tempo que era bom, no meu tempo que era assim, hoje é tudo uma merda e coisa e tal. Eu não tenho isso, entendeu? Uhum. Eu acho legal. E eu acho legal essa difusão, acaba com a coisa segmentada da relevância ali da televisão como voz única ali de notícias e fatos, para uma coisa mais pulverizada, entendeu? E que acaba tendo um alcance muito mais relevante e verdadeiro e sincero, porque às vezes o jornalismo tradicional não é sincero. Vamos reconhecer isso, entendeu? São Muita programas, produção, né? são programas que têm um interesse comercial por trás disso, entendeu? Então, o negócio no tempo meu lá do Fantástico, o problema é da audiência, entendeu? Agora você tinha que dar audiência, no meu caso, por exemplo, eu trabalhava em busca de audiência, mas com uma preocupação da relevância e da consequência de cada coisa que a gente botava no ar. Entendeu? Eu lembro que quando decifraram lá o genoma humano, eu falei com o Drauzio. O Drauzio era do quadro do Fantástico, quando ele começou na televisão lá no Fantástico comigo. Eu falei com ele: Drauzio, vamos explicar isso, decifrar isso direitinho. Eu sabia que aquilo não ia dar audiência nenhuma, entendeu? Ao contrário, a gente ia perder a audiência, cair ponto no Ibope. Mas eu sabia que aquilo era importante para o programa, para a imagem do programa, para a relevância. Prestígio, né? Prestígio. Relevância. Aquilo tem consequência na vida das pessoas. Então, vamos explicar isso direitinho. O Drauzio explicou direitinho. A audiência caiu 4 pontos, entendeu? Mas eu fiquei satisfeito porque você deu uma satisfação ao público do que você acha que é relevante para a audiência, entendeu? Isso era a primeira preocupação nossa. A gente fez muito quadro com consequências bem legais, que nem o negócio de testar coisas lá no teste do Imetro, muita coisa. A gente fez. Você que levou o Drauzio para a televisão? Foi. Na verdade, quem levou foi o Geneton. O Geneton, o Geneton já morreu. Geneton Moraes, que era um jornalista exemplar e que era meu sub no Fantástico. O Geneton falou: Porra, eu vi outro dia um médico falando aí, o cara é bom, rapaz, ele é bem comunicativo. Aí a gente chamou o Drauzio. O Drauzio tem essa
facilidade de comunicação, porque o Drauzio foi professor de cursinho pré-vestibular. Então, Sim. ele sabe muito bem destrinchar as coisas, explicar as coisas direitinho. Então, chamamos o Drauzio topou. No princípio, ele trabalhava em cima de séries da BBC que a gente comprava sobre o corpo humano, e ele acrescentava coisas ali e a gente ilustrava com material da BBC. Depois ele começou a ter produções próprias. Ele fez séries fantásticas, sabe? E consequências. Eu lembro uma vez, eu vou contar aqui, uma história engraçada. Todo ano a TV Globo reunia no final do ano os diretores de cada programa para uma confraternização e para cada um prestar contas do que aconteceu no ano. Bom, todo mundo só falava, eu subi não sei quantos pontos na audiência, não sei o quê, eu melhorei minha audiência, não sei o quê, melhorei. Eu não tinha como falar isso, porque não tinha acontecido com isso com o Fantástico. O Fantástico tinha perdido no ano 2 pontos de audiência. Mas aí é o seguinte, eu levei uma cartinha que foi endereçada ao Fantástico, foi endereçada ao Drauzio no Fantástico, de um cara, um agricultor, que tinha salvo a vida do irmão, porque esse irmão tinha caído do trator e ele tinha visto na véspera o Fantástico, na série do Drauzio, de Primeiros Socorros. E ele procedeu direitinho como o Drauzio fez. Ele, quando chegou no hospital, o médico que atendeu, o senhor salvou a vida do irmão. Entendeu? Aí eu li essa cartinha, que foi meu bom. Eu perdi. Seu trunfo! Eu falei, com o trunfo. Eu falei, olha, a audiência do Fantástico esse ano caiu 2 anos, mas 2 pontos. Mas essa cartinha, para mim, vale muito mais. Muito bom, excelente, Então, realmente. sempre teve essa preocupação de dar consequência às coisas no Fantástico. Sim, muito Enfim. legal. Deixa eu ler aqui uns comentários para vocês. Haroldo Lacher, Luiz, a tua participação é também muito importante. Você sobreviveu para contar essa história para as futuras gerações. Isso é muito importante. A Silvia Nava falou, entrevista prazerosa. Jason Ferreira, boa noite. Essa história desse livro merece um filme. Foi exatamente o que eu falei para ele aqui. Miranda Costa mandou um super sticker, obrigada. Que mais aqui? Haroldo diz: confiança não tem valor de mercado, tem valor, sobretudo, para deitar, dormir e acordar com a consciência tranquila. É isso mesmo, Haroldo. Berenice Ferreira, tá lindo o documentário da vida do Drauzio, está no canal dele aqui no YouTube. Não vi ainda, você assistiu, Luiz? Não, ainda não assisti, não, mas já soube que está muito legal. Massa. Mas esse documentário é em cima da fissura que o Drauzio tem por maratona. Ele gosta de correr, entendeu? E esse documentário é em cima disso, da dedicação dele à corrida, à maratona. Ele, inclusive, parou, acabou, não participa mais, porque na última que ele participou, agora em Berlim, ele acabou sentindo dor e parou no meio da maratona. Ele sentiu que o peso da idade não suporta mais esse tipo de aventura, entendeu? Entendi. O Daniel Marques está perguntando aqui para você, Luiz, e o Fantástico hoje, qual a sua opinião? Eu acho que o Fantástico cumpre seu papel no jornalismo. Eu acho que eu acho que ainda tem relevância. Acho que tem relevância, tem importância. Eu acho que ele procura refletir e mergulhar nos assuntos mais importantes da semana. Eu acho que ele ainda cumpre seu papel jornalístico. Eu acho que ele hoje em dia está mais jornalístico do que da receita original do equilíbrio entre o jornalismo e o entretenimento. Porque Era bem legal quando eu era criança, viu? Eu gostava daquelas coisas que tinham, aquelas mágicas, aquelas coisas assim não mais. só isso, o Fantástico teve Mr. M, o Fantástico teve Regina Casé, o Fantástico teve Luiz Aquele que Fernando Guimarães. pintava, como era o nome do artista que pintava? Eu amava aquele artista brasileiro que fazia Ai, penteado, não era? não era o
Juarez, acho que era Juarez. Juarez Penteado, uma coisa assim, não era? Pô, teve Regina Casé, teve Denise Fraga com quadro no Fantástico, teve A Vida Como Ela É, né? A Vida Como Ela É. Pô, então, coisa boa. E era isso que era legal, entendeu? Esse mix entre... Juarez Machado, ela está lembrando Juarez ali. Machado, verdade. Eu adorava isso quando era criança. Adorava aquele quadro dele. É. Achava muito bom. É. Gente, infelizmente a gente está chegando no final aqui, mas eu quero comentar uma coisa com o Luiz. Luiz, olha que coincidência. Você falando aqui da Eugênia, sua esposa, e eu lembrei que eu sou muito fã da história da Eugênia Moreira, sabe? Uma das jornalistas, gente, mais antigas, uma das primeiras jornalistas mulheres. A primeira jornalista foi a avó da Eugênia. Exato. A avó da mulher dele, eu tenho muita curiosidade de pesquisar a vida dela, porque ela foi uma das primeiras jornalistas brasileiras. Foi a primeira jornalista mulher, a primeira matéria que ela fez foi num asilo, ela se internou num asilo, onde corria notícia, no jornal A Rua, o jornal se chamava, onde corria notícia de maus tratos. Então, ela foi se internar num asilo para testemunhar aquela coisa, o sofrimento das pessoas ali. E ela foi casada com Álvaro Moreira, e a Eugênia era Eugênia, a avó da Eugênia, era uma mulher fantástica, entendeu? Devia escrever, viu? Esteve presa com Olga Benário, entendeu? Exato. A família tem cartas que elas trocavam na prisão, entendeu? Paródias que elas faziam com músicas de carnaval da época, mas com cunho político, faziam paródias, entendeu? Era maquiada, ela era... Enfim, ai, me esqueci agora. Tem um livro sobre ela, mas é uma tese que virou livro. Não tem uma biografia boa da Eugênia Moreira. E a história dela é fantástica. Você devia fazer, hein, Luiz? Não, mas eu estou querendo me lembrar agora o biógrafo que já contou várias histórias da Eugênia Moreira, que ela usava o nome Eugênia Brandão. Ela era conhecida mesmo como Eugênia, né? Porque quando ela estava no Pasquim, tinha algumas entrevistas que ela participou como Eugênia. Eugênia puro. É muito legal a história, muito legal. Mas o Castro, nos seus 2 últimos livros, cita a história da Eugênia. O Rui Castro. O Castro, cita a história da Eugênia. Eu acho que ela é um bom personagem, ela é uma personagem em busca de um autor, viu? Ela... Ô, Luiz, olha, foi um prazerzão receber você aqui. Gente, o Luiz, como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, claro que ele trouxe uma dica cultural para vocês, que é o filme do Costa Gavras, o último, Uma Bela Vida. Que é esse filme é filme sensacional. Sobre... Explica aí, Luiz. É um filme sensacional. Eu não sei se eu adorei o filme por causa da temática do filme, porque é justamente uma coisa que tem a ver com a gente, que é a finitude, entendeu? Então, é a história de um escritor que, tempos atrás, escreveu um livro sobre esse tema, né? Com diálogos filosóficos sobre a vida e a morte, enfim. Tempos depois, ele decide voltar a um assunto, porque ele é diagnosticado com um câncer, mas um câncer leve e controlável. Mas ele resolve voltar ao assunto e ele passa a acompanhar um médico especialista em cuidados paliativos. E é sensacional, porque esse médico deixa o paciente à vontade, entendeu? Para decidir sobre o futuro desse paciente. Não é suscetível à pressão familiar, que faz questão de esticar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas sofram, mas que sobrevivam, entendeu? Esse médico não, respeita o desejo de cada paciente. E em paralelo, esse escritor acompanha essa história, os diálogos são sensacionais, os personagens são sensacionais, o destino de cada um
é definido pelo próprio personagem. Então, tem uma mulher que está com câncer terminal e coisa e tal. O desejo dela é comer ostra e tomar vinho na terra dela. E o médico dá maior força para isso, entendeu? Então, ela vai morrer na terra dela, tomando seu vinhozinho, comendo ostra. E o cara, no final, o escritor, passa a sofrer, porque o câncer dele também evolui, passa a sofrer com isso. Mas o filme é bem legal, não sei se eu gostei tanto, porque eu já estou com 70 e poucos anos, então Tá novo, tá novo. tem que pensar nisso. Então, mas é bem legal, bem instrutivo, assim, bem emotivo, assim, sabe? Gostei muito. Luiz, foi um prazerzão conversar com você, viu? Tati, coloca de novo aí o livro do Luiz, ó. O Grito da Ipiranga está saindo pela Máquina de Livros, meio século de amizades, resistência e luta numa vila carioca, tá? Tá em todas as livrarias, recomendo demais para vocês. E amanhã a gente vai lançar lá em Petrópolis. Aí, ó, pessoal de Petrópolis tem lançamento amanhã, aonde? Na Casa Stefan Zweig. Casa Stefan Zweig, que horas? É às 5 horas da tarde. Às 17 horas, se tiver alguém ouvindo a gente aí de Petrópolis, amanhã. A gente já fez no Rio o lançamento, já fez em São Paulo, já fez em Friburgo, e agora surgiu a oportunidade de fazer lá em Petrópolis. Já fez em Brasília? Não, Brasília não. Se quiser em Brasília, me chame. Tá bom, querida. Adorei. Obrigada, viu? Te conhecer mais de perto. Também gostei. Um abraço grande. Obrigada, Luiz. Bom final de semana. Você também. Tchau. Tchau.